Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos a mais uma aula de IDEA-CG. Essa aula vai ser um pouco diferente, vai ser uma videoaula e para a gente continuar um pouco falando sobre ilustração, e os outros assuntos que nós tínhamos visto na nossa aula da semana passada. Nessa aula, depois de conversar com vocês sobre 3 pontos fundamentais para a ilustração, eu vou lançar um desafio para toda a turma e nós faremos esse desafio ao longo da próxima semana. Será um desafio grande aí, mas vai ter um resultado muito bom. Podem ficar tranquilos. Como eu havia falado semana passada, a proposta de desenhar ela está bem atrelada à criatividade. E quando a gente fala de criatividade, sempre vem um grande problema aí na cabecinha de todos vocês no segundo semestre de publicidade. Alguns de vocês, ou grande parte da turma, não se acha criativa, porque geralmente a gente vem com esse bloqueio da pré-adolescência, Eu acho que na infância todo mundo é criativo, todo mundo desenha, todo mundo faz coisas, e aí quando chega na pré-adolescência, em função de vários estímulos externos, a gente vai se fechando, e deixando a nossa criatividade lá no cantinho e entrando naquela caixa que todo mundo entra para ser aceito. Isso é com tudo na vida, e principalmente quando a gente fala de ilustrar, de desenhar. Não sei se vocês vão lembrar, mas na infância vocês arriscavam muito mais para desenhar, para colorir, Pede para uma criança colorir um desenho que tenha pessoas, que tenha uma paisagem, muito provavelmente essa criança não vai seguir o parâmetro normativo, Grama verde, pessoa com uma tonalidade de pele aceitável, ou de repente um sol amarelo. A criança ela vai criar do jeito que vier na cabeça dela, E qual é a reação do adulto quando vê? A reação normal. Ele fala que não, a grama é verde, a pessoa tem essa cor, a camiseta é dessa cor, E aí a criança vai entrando dentro do formato. E infelizmente isso acontece com quase todo mundo. Então eu acredito que todos são criativos, só que quando a gente entra no curso de publicidade, nós precisamos nos desatar esses nós, que foram feitos ao longo da nossa vida. E existem várias formas de desatar esses nós. Então, uma primeira dica é observar muito. Não observar coisas que estão já no seu dia a dia, É sair para lugares diferentes, Vai para São Paulo estimula o tempo todo o nosso cérebro a criar, Esses dias eu estava passando lá qual era aquele bairro? Eu saí da Lapa e fui para o centro de São Paulo, não lembro exatamente o bairro, mas eu passei por uma avenida que tinha muitos grafites, muita arte de rua, E cada arte com uma textura diferente, cada cor aplicada de um jeito diferente. Isso vai entrando no seu cérebro, vai ficando lá armazenado e vira bagagem. Bagagem para quê? Para você criar uma aula como a nossa de direção de arte, bagagem para você criar em um anúncio de publicidade, Então, sejamos criativos, todos nós somos criativos, A gente só precisa exercitar isso. Por que falar de criatividade? Porque quando a gente pensa em ilustrar, nós precisamos desbloquear isso primeiro, para depois começar a arriscar, na ilustração. E para essa aula, eu quero muito falar sobre 3 pontos, da boa ilustração. Primeiro, observação. Segundo, execução. Terceiro, refação. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Quando você faz um desenho, principalmente desenhos que são pautados em coisas que nós vemos ao longo de uma vida, não desenho abstrato, porque o abstrato às vezes ele está desprendido disso tudo que a gente vê no físico. Mas quando a gente quer representar algo, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que o ilustrador precisa fazer é observar. Você não vai sair desenhando já, não. Na observação você vai pensar qual é a proporção, qual é a profundidade que eu vou precisar colocar,
focar quais são os elementos que eu preciso reproduzir, né? Feito isso, vamos para a execução. Todas as vezes que você for executar esse projeto, você tem sempre que observar muito a proporção, né? Então já fiz todo esse levantamento do que eu preciso desenhar, eu vou começar a executar, né? Só que nessa execução, atrelado à execução, tem a refação, tá? Porque eu, por exemplo, estou aqui no estúdio do curso de publicidade. Aqui no estúdio temos vários elementos, tem os guarda-chuvas, né, as sombrinhas da iluminação, a gente tem o rebatedor, nós temos o fundo infinito, tem várias coisas. Se eu vou desenhar esses elementos, né, já observei, eu vou começar a executar esse desenho, essa ilustração. Às vezes não fica legal, às vezes a proporção está errada. O que eu vou fazer? Eu vou apagar e fazer de novo. Então, eu sempre falo que a refação é um dos pontos mais importantes, porque é aí que eu vou conseguir chegar à proporção ideal, né? E se eu cheguei à proporção ideal, aí dentro desse processo de execução, eu vou começar a colorir, se o desenho, se a ilustração pedir isso, né? Então, a coloração também eu preciso pensar. Eu vou seguir exatamente as cores que eu estou vendo ou eu vou criar em cima disso? Eu vou pensar em uma estrutura de coloração diferente, né? Porque vamos voltar lá à primeira infância, né? Se eu vou desenhar uma pessoa, a criança tem a opção de encontrar um lápis de cor parecido, né, que tem a tonalidade, a pigmentação exata do que ela está observando, né? Ou ela escolhe seguir o coração dela e pegar cores novas. Geralmente a criança faz isso, pega cores novas, né? Cores que chamam a atenção do olhar dela. E aí você pode, dentro da execução desse desenho, você pode seguir as cores, seguir com as cores que são paralelas ao real ou cores inusitadas. Na publicidade, a gente tem sempre que pensar direcionado ao briefing, direcionado ao objetivo, né? Dependendo do público, é legal você seguir com as cores reais. Dependendo do público, é um público jovem, né? Como eu falei da arte de rua, eu vou criar e vou transformar aquilo num negócio novo. Beleza, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Primeiro, eu preciso observar, em seguida eu começo a executar, começo a desenhar e, atrelado a isso, eu vou refazendo o meu desenho, tá? Até chegar a uma ilustração que me agrade, que agrade ao público e que agrade a equipe, né? O projeto como um todo. Qual vai ser a nossa atividade para isso? Qual será a nossa atividade? Nós fomos convidados pela direção da escola para executar um painel na região ali, na área da quadra, para a festa junina. E aí, pensando em muitas possibilidades do que poderia ser feito, né, do que vocês poderiam criar, eu vou jogar esse desafio para vocês, só que com algumas regras. A proposta vai ser pautada em cima da literatura de cordel. Vocês sabem que a nossa escola é compartilhada, não é só ensino técnico, nós temos ensino fundamental, então nós teremos que fazer algo não infantil, mas algo que seja lúdico para as crianças, né? Então a ideia vai ser criar uma história versada, né? Então com rima, e em seguida a gente vai criar também os personagens, tá? Então o que vocês precisam observar? Literatura de cordel. Qual é a estrutura da literatura de cordel? Né? Como são desenhados esses personagens? Como é criado esse texto? Tá? Vocês vão pensar nisso na próxima aula junto comigo e na outra aula a gente já começa a descer para a quadra, para dar uma observada no espaço, quantos quadrinhos de história nós faremos, tá? Vai dar certo, gente. Pensamento positivo e muita refação. É isso. Obrigado. Até a próxima.